Bem-vindos ao canal Monza e Coisas, ou Monza and Stuffs. Eu mudei o nome porque Stuffs ninguém entende, então é melhor colocar Coisas. Coisas todo mundo entende. Recuperando a ideia do canal, a ideia do Monza surgiu com os carros Monzas que a gente anda. Mas também o Monzas e Coisas é porque, atrelado aos Monzas, que são coisas da década de 80, existem outras coisas daquela época que a gente também tinha e cultuava e gostava. Então, como a gente é ser humano, e ser humano geralmente acumula coisas ao longo da sua existência, esse canal tem o propósito, então, de mostrar para você coisas que hoje talvez não façam parte do dia a dia das pessoas. Muito bem. No programa de hoje, a gente vai falar de uma coisa que foi adaptada, exatamente, o jogo Ludo. O jogo Ludo é extremamente antigo, depois eu vou comentar mais nos detalhes de como a gente mostrar o jogo de verdade. É um jogo antigo de tabuleiro que existe há muito tempo e que tem um objetivo de você percorrer um determinado circuito e chega primeiro a um determinado ponto, e aí você ganha o jogo. Geralmente é um jogo para 4 participantes. No programa de hoje, Ludo Moura 1.0. Esse é de minha autoria. Quem quiser licenciar, entre em contato, a gente combina os valores estratosféricos que nos deixarão milionários. Um jogo originado na Índia antiga, com um nome diferente, que no Brasil virou corrida, chamado Ludo, né? E o grande objetivo do Ludo normalmente é um jogo de 4 posições, põe a foto aí, muito bem. Geralmente é feito numa forma de cruz, onde você tem 4 jogadores, cada um ocupando uma casa, uma cor, e o grande objetivo é você sair com uma peça no ponto de saída, dar a volta em todo o tabuleiro, chegar na casa e finalmente ganhar o jogo. Você tem que fazer isso usando as 4 peças que você tem. Então, ganha o jogo quem completar as 4 peças no centro. Só que nesse Ludo aqui, versão 1.0 Moura, ele é um pouquinho diferente. A gente tinha um problema aqui em casa, que era quando a gente ia jogar com os dados, o Ludo, geralmente a gente estava em 5 ou 6 pessoas. Então, conclusão aqui na praia, você tinha que fazer um Ludo, 2 pessoas tinham que sempre esperar para jogar. E isso era um saco, porque a partida às vezes demora. Por que ela demora? Porque às vezes eu sou a peça verde, eu saio aqui. O cara da amarela sai, o cara da roxa sai. E automaticamente, conforme o jogo vai andando, tem uma regra básica no Ludo que diz o seguinte: toda vez que eu mudo de casa, e isso acontece com o jogo de um dado, então eu jogo o dado no copo, jogo a sorte e eu tenho 6 possibilidades de número. Tirei 3, eu ando 3 casas. A mesma coisa acontece com os demais jogadores. Se eu tiver um outro jogador aqui, por exemplo, e ele tirar 1, 2, 3, 4, como 2 casas adversárias não podem ocupar o mesmo espaço, automaticamente ele me joga de volta para o ponto de partida. Ou seja, muitas vezes você consegue sair com as suas peças e em algum momento da vida do jogo, outros jogadores acabam te mandando de volta. Então é um jogo que pode não ser tão rápido. Não é simplesmente um jogo de corrida baseado no número que você sai no dado. Então tem algumas possibilidades. Então, em função disso, eu acabei inventando ou adaptando um Ludo para 6 posições, que é o que vocês estão vendo aqui. Então, são 6 cores, uma forma de estrela, e aí eu acabei fazendo também uma mudança um pouco melhor para dar um pouco mais de emoção para o jogo. Então, criei, por exemplo, nas emendas das estrelas, eu criei essa seta, onde se você cai, automaticamente o número do dado que você acabou de tirar, tirei 5. E por acaso esse número 5 te fez cair aqui, você tem que voltar as mesmas 5 casas, ou seja, aqui é um ponto de retrocesso, aconteceu algum problema e você volta com a sua peça. Uma outra situação que pode acontecer, você eventualmente cai nesta posição onde tem o dado. Aqui, pelo contrário, é uma questão de sorte, você vai para a próxima casa que tem exatamente o mesmo símbolo. E isso pode te dar um atalho no tabuleiro para o jogo não demorar tanto. Então, este aqui é um golpe de sorte baseado no dado, esse aqui é um golpe de azar baseado também no dado. E o ponto de interrogação que tem em 2 momentos do tabuleiro, tem aqui e tem aqui. Esse aqui é um momento em que, se você cair, automaticamente o jogo dá uma paralisada, você precisa jogar os dados, e no sentido horário, você conta, a partir do próximo, os jogadores. Então, por exemplo, caiu no jogador, tirei eu sou o verde, então automaticamente eu coloco, tirei 2, roxo e laranja.
e aí eu jogo, escolho esse cara e eu tiro uma peça dele de qualquer momento do jogo, salvo se ele estiver com a peça nessa casa da própria cor dele. Já explico o que é isso. Entendido então? Então, repassando, um jogo de dados, o objetivo é sair daqui, dar toda a volta no tabuleiro, entrar nessa casa na mesma cor, chegar na seta e finalmente chegar no meio do jogo. Ganha o jogo quem? O jogador que conseguir levar suas 4 peças aqui para o centro. O primeiro jogador. Esse é o ganhador. Momentos do jogo. No momento em que eu caio aqui, automaticamente eu pulo para uma casa. Sorte. No momento que eu caio aqui, eu retrocedo o mesmo número que eu tirei aqui. E se eu cair no ponto de interrogação, eu faço uma contagem e tenho o poder de eliminar uma peça qualquer do adversário, desde que ela não esteja nessa reta final. Legal. Então agora algumas outras regras que são obviamente derivadas do Ludo. Para sair da sua casinha aqui, para você nascer com uma peça, ou você tira o número 1, ou você tira o número 6. Então, as duas situações fazem você sair por aqui. A vantagem, se você tirar o número 6 novamente, ou melhor, o número 6, ele permite que você jogue novamente. E se você por acaso tirar um outro 1 ou um outro 6, você pode encavalar 2 peças, e aí você sai de uma peça para uma torre. Na verdade, você pode encavalar até 4 peças. Só que o risco de você encavalar muitas peças na mesma casa é que se uma situação dessa, do ponto de interrogação, ou um jogador com uma outra torre, bater em você, você perdeu as 4 e começa o jogo absolutamente do zero. Então, outra regra que acabou de aparecer. Uma peça come outra peça, se cair na mesma posição. Legal. Uma peça não come uma torre. Por quê? Porque essa é peça, essa é torre. Agora, uma torre come uma torre. E tanto faz aí se é uma torre de 2 peças, de 3 ou de 4 peças. Torre é torre, come uma torre. Ok? Bom, baseado nisso, a gente fez essa adaptação, chamado Ludo Moura versão 1.0, e aí, automaticamente, a coisa ficou um pouco mais divertida e mais demorada. Uma outra coisa que é legal é que é uma corrida baseada em dados, então, a probabilidade que você tem é a mesma que outro jogador, porque todos usam o mesmo copo para embaralhar o dado. Você joga e você não tem certeza. Para provar que isso é verdadeiro, que as pessoas não têm uma mão de ouro ou que eventualmente tem mais sorte no dado que outras, durante 2 partidas que a gente fez recentemente, aí no final de 2020, eu fiz uma contagem de todas as jogadas de todos os 5 jogadores que lá estavam. E eu vou soltar aqui o estudo no Excel para você ver o desvio que esse dado pode dar. Muito bem. O que mais? Versão então adaptada. Agora vai importante dizer como a gente fez esse tabuleiro enorme, né? Pelo tamanho da minha mão você percebe. Isso aqui virou, na verdade, um quadro que fica pendurado no quarto. Quando a gente vai jogar, põe aqui na mesa e faz o jogo. Isso aqui foi plotado, então, basicamente, a construção disso aqui, eu vou passar agora a parte de fabricação. Isso aqui foi um jogo que ele foi feito com 2 aplicativos naquele momento, baseados em Windows 98 ou em um Windows Millennium. O primeiro é o básico que vem no Windows, que é o Paint, onde eu construí exatamente este desenho aqui. Então, uma figura fácil no Paint, sem as cores, sem os efeitos de preenchimento e sem o efeito 3D que dá uma sensação de que a célula aqui está um pouco mais alta. Então, não tinha figurinha, não tinha nada. Eu criei o esqueleto. Depois eu repliquei esse esqueleto no próprio Paint. Então eu fui virando, fui colocando a 6 e virou uma estrela mais ou menos certinha. Por fim eu fui no Corel Photo Paint, versão 8 na época. E aí o que eu fiz? Eu colori os pontos aqui e dei um destaque com efeito 3D em cada circunferência que existia aqui. Então ele deu esse efeito de sobressalto. Por fim eu apliquei uma textura de mármore escuro aqui dentro, que é esse marrom aqui que você está vendo na câmera, e também apliquei no jogo todo com filtro uma textura de madeira. Então ele aplicou simultaneamente uma textura de madeira nas peças e uma textura de madeira em todo o entorno. Então isso aqui obviamente é um papel, isso aqui é vidro emoldurado. Levei depois de tudo isso o arquivo em uma gráfica e mandei ele plotar num tamanho de praticamente 90, não lembro quanto tem aqui, ou 1 por 1. E isso foi feito. Enfim, esse aqui foi a construção de um tabuleiro e aí dá uma ideia, né? Você pode fazer isso em casa também. Às vezes a tua realidade é diferente da realidade que aparece no joguinho que você contrata.
vale a pena você fazer uma adaptação e aí todo mundo joga. Então, está aqui criado o Ludo Moura versão 1.0. Onde é que você acha para comprar esse aqui? Não acha, né? Isso aqui é criação minha, mas se você pedir, eu mando o arquivo e você plota aí à vontade esse arquivo já pronto para você colocar. Agora, de qualquer forma, o Ludo tradicional você acha em vários lugares, né? Então, esse jogo indiano, por exemplo, é extremamente antigo e ele é baseado, então, na cruz com 4 posições e é um jogo de corrida, que no Brasil, então, derivou-se para Ludo. É isso que a gente tem para falar de Ludo. Mais uma coisa interessante aqui no canal. Muito bem.